O Análise dos Fatos inicia a partir desse programa uma série de debates de temas relevantes para a sociedade brasileira. E nós vamos iniciar discutindo socioeducação. A noção de socioeducação surgiu a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando foram implementadas medidas socioeducativas que se tornaram importantes instrumentos de atenção e de intervenção a adolescentes que cometem atos infracionais. Para debater esse tema, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber um especialista no assunto, que é o professor de História Francisco Freitas. Ele pertence aos quadros do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal e foi indicado para receber o Top 50, que é o Global Teacher Prize 2020, o Nobel da Educação, pelo seu projeto Ressocialização, Autonomia e Protagonismo. É uma satisfação imensa recebê-lo, professor, no nosso programa. Primeiramente, agradecer à equipe do Análise dos Fatos, a você, Gilvander, e todo mundo que está por detrás aí desse programa, desse canal. E é uma satisfação ser convidado aí para a gente debater esse tema tão relevante e tão pouco conhecido pela sociedade. Vamos ao debate. O processo de socioeducação de adolescentes em conflito com as leis tem sido um tema bastante debatido, mas com pouco conhecimento sobre esse assunto. Assim, com o objetivo de contribuirmos para o fomento de reflexões acerca de uma temática tão atualíssima, nós convidamos um especialista nesse assunto. Professor, modernamente tem se vinculado muito a necessidade aí do vínculo entre socioeducação e a implementação de políticas pedagógicas formadoras. É esse o caminho? Acredito que sim, né? Se você pegar o perfil dos socioeducandos e das socioeducandas, né, eles são jovens que foram excluídos de praticamente todas as políticas públicas, né, desde os primeiros anos de vida. Então, quando a gente faz um debate sobre socioeducativo, a gente vê muito discurso baseado no senso comum, baseado nos programas sensacionalistas, né, os programas policiais, mas com poucos dados, né? E quando a gente vai olhar os dados, que política pública a gente não faz com achismo, a gente não faz com emoção, a gente faz com dados, com números, né? E a gente pegando o perfil dos socioeducandos esse, são jovens que, primeiro, são de extrema vulnerabilidade social, que as políticas públicas praticamente não chegam até eles, então eles passam por várias violações de direitos desde os primeiros anos de vida, e que no imaginário social eles são tidos como violentos e como violentas, mas quando a gente vai conhecer de fato o perfil deles, a gente entende que eles não são violentos e violentas. Pelo contrário, eles passaram por várias formas de violência desde os primeiros anos de vida, principalmente o que a gente chama de violência estrutural, que é a violência promovida pelo próprio Estado, né? Que é a negação ou a precarização na oferta dos serviços fundamentais e dos direitos fundamentais. Saúde, educação, emprego, moradia, renda, esporte, lazer e por aí vai, né? E são jovens que desde muito cedo também não se sentiram acolhidos na escola. E aí, como educador, a gente precisa também fazer essa reflexão, que muitas vezes a escola, que era para ser um local acolhedor, muitas vezes para esse jovem em situação de vulnerabilidade, a escola acaba se mostrando um local hostil, né? Então, por exemplo, o jovem que ele mora num conglomerado suburbano, quando ele chega no ambiente escolar, ele já é motivo de piada, já é motivo de chacota, já é o pé de Todd, já é o carroceiro, né? Então ele não se sente acolhido naquele ambiente. O jovem negro, a jovem negra, muitas vezes pela nossa sociedade racista, né, também não se sente acolhido. Os jovens homoafetivos. Então, quando a escola deixa de acolher, a rua acolhe. Porque o cara que está lá na esquina, ele está querendo apenas recrutar mais um. Então ele não vai olhar a cor da pele, não vai olhar como a pessoa está vestida, não vai olhar se tem tatuagem, se não tem, se usa boné, se não usa. Inclusive o uso do boné aqui é um ato político, né? Que é justamente para passar essa mensagem de descriminalização da cultura urbana, do modo de ser, agir, vestir desses jovens que vêm praticamente todos eles
das regiões periféricas do DF em torno. Pra você ter ideia, na unidade onde eu atuo, que é a Unidade de Internação de Santa Maria, até o ano passado a gente atendia cerca de 150 adolescentes, 120 meninos e 120 meninas. Esse número reduziu um pouco porque abriu a unidade feminina, agora a gente não atende mais as meninas. Mas 100% deles são moradores das regiões periféricas do DF em torno. Então você não vai ver um jovem, por exemplo, lá do Sudoeste, Lago, Plano Piloto, enfim, nenhum jovem de bairro nobre. Isso já quer dizer muita coisa, né? Porque é claro que os jovens de classe média alta também infracionam. Só que esses têm como, né, ter os melhores advogados, ter acesso a pessoas para fazer sua defesa, que acaba fazendo com que eles não vão parar, né, no sistema socioeducativo. Então, se a gente analisar não só essa questão do acesso a uma defesa, mas também o acesso a todos os outros direitos que são negados, a gente vai perceber isso. Então, o jovem de classe média, ele também infraciona, né? E aí isso mostra um pouco do lado da nossa justiça seletiva. Na prática, quem vai parar tanto no sistema socioeducativo como no sistema prisional são pessoas pretas, pobres e periféricas. Para vocês terem uma ideia, 80% dos jovens que estão cumprindo medida socioeducativa hoje na unidade de internação de Santa Maria se autodeclaram negros e negras e, como eu já disse, 100% deles são moradores das regiões periféricas do DF em torno. Quando eu falo esse número 100%, é claro que é muito rotativo. Hoje, por exemplo, pode ter menino que esteja sendo liberado, né, já tenha cumprido sua sentença, e outros jovens que estejam adentrando o sistema. Mas, assim, eu estou lá desde 2015 e se eu for pegar de lá para cá, se eu tive 1 ou 2 jovens de bairro nobre, foi muito. Foi muito, 1 ou 2. Então, na média é isso mesmo, se não é 100%, é quase 100%. Então, eu penso que o Estado, ele deveria investir, primeiramente, em evitar com que esse jovem infracione. Que depois que o jovem entra nesse ciclo infracional, ele é muito mais difícil de romper. Então o que eu percebo hoje é isso. Você pegar países como a Noruega, a Holanda, a Suécia eu posso dar um dado bem claro e que é de domínio público, qualquer um fazendo uma simples pesquisa na internet pode acessar. A Suécia, no ano de 2014, fechou 4 presídios por falta de detento. A Holanda, pouquinho antes, 2 anos antes, em 2012, fechou 8 presídios por falta de detento. E as pessoas devem se perguntar, né, como é que eles conseguiram isso? Será que eles têm a fórmula mágica da paz, como diz os Racionais MCs? Tem uma varinha de condão? Não, eles simplesmente souberam direcionar suas políticas públicas, né? Então eles investiram, o Estado investiu no que a gente chama de estado de bem-estar social, que é justamente fazer com que os benefícios do progresso econômico cheguem para todos e não para uma minoria privilegiada. Então são países onde toda a população tem um acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia, emprego, renda digna para satisfazer as suas demandas, as suas necessidades fundamentais, né? E aqui no Brasil a gente apostou no modelo errôneo, né? Desde a década de 90 que a gente vem apostando no que se chama de tolerância zero, que é, na mínima infração, vamos botar na tranca, vamos prender. Isso, quando foi prometido, era justamente para dar o quê? Uma sensação de segurança para a população. Mas ao longo dos anos, né, ao longo do processo histórico, foi se notando que essa política não deu certo. Porque você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que foi onde começou essa política, e pega o Brasil, né, já se passaram algumas décadas da implementação dessa política, não existe sensação de segurança para a população, o custo para manter o sistema prisional e o sistema socioeducativo é muito alto, e a sensação de insegurança ela só aumenta, e a violência urbana só aumenta gradativamente. Então, a política que não se mostrou eficaz. E toda política pública, né, quando a gente projeta alguma coisa, o projeto vem disso, né, de projetar. A gente tem sempre que fazer momentos de avaliação, de revisão dessa política. E desde que ela foi implementada lá na década de 90, nunca fizeram uma revisão e uma avaliação. Porque se tivesse sido feito, era notório
que iam perceber que esse modelo está falido, está fracassado, e que a gente precisa copiar. Eu não vou dizer copiar, porque claro que cada um desses países tem realidades distintas da nossa, mas ter como norte, como referência, como marco teórico e marco até prático mesmo também, é onde a política pública está dando certo, é onde a segurança pública está dando certo, né? Que são nos países nórdicos. Então, eu penso que toda a política pública do sistema socioeducativo, do sistema prisional, da segurança pública como um todo no Brasil, ela precisa ser revista. Professor, nós hoje temos uma população carcerária no Brasil muito grande. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E 40% aí desses presos, eles não têm nem sequer a decisão de trânsito em julgado. No ano passado, a gente viu ganhar bastante notoriedade esse discurso da redução aí da maioridade penal. Né? No seu ponto de vista, esse discurso, essa proposta, ela é um atraso social, ela seria um retrocesso social para o Brasil? Quais seriam as consequências? Vamos lá. Em relação à população carcerária, só reforçando que até pouco tempo atrás a gente era a quarta. A gente passou a Rússia recentemente. E é justamente isso, se a gente não rever as nossas políticas públicas, daqui a um tempo a gente vai estar passando China e vai estar passando os Estados Unidos. Então, de fato, a gente precisa rever. O avanço foi muito grande. Hoje a nossa população é maior que várias capitais do Brasil. É verdade, a população carcerária. Então, realmente uma política precisa ser revista. Em relação à redução da maioridade penal, como eu disse anteriormente, política pública a gente não faz com achismo, a gente não faz com emoção. A gente tem que pegar os números e analisar o que os números têm a dizer para a gente, certo? Então, por vezes, Gilvander, por ser contrário à redução da maioridade penal, já tem aquele discurso pronto, né? As pessoas falam, você está defendendo bandido, isso e aquilo. E as pessoas costumam também fazer uma pergunta que é recorrente. E se um jovem, um adolescente desse, atentasse contra você ou contra a sua família? Como é que você reagiria? Aí eu costumo responder essas pessoas de uma forma bem simples. Eu falo, olha, eu não vivi a situação, não tem como eu responder essa sua pergunta sem ter vivido essa situação. Mas eu posso imaginar. Eu imagino sim, que possivelmente no calor da emoção, eu poderia até querer fazer justiça com as próprias mãos. Sim, eu acho que seria a reação mais justificada, né, por todos e que as pessoas esperam quando atentam contra um familiar seu ou contra você. Mas aí eu estaria agindo com a emoção, Giovanni. Eu não estaria agindo com a razão. E como eu disse, a política pública a gente não faz com emoção, a gente não faz com achismo, a gente faz com razão, com números. E o que os números dizem pra gente? A gente tem que analisar esses números. Aí eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, no imaginário social, devido a toda uma propaganda dos programas sensacionalistas, eles querem jogar como se a culpa da sensação de insegurança vivida por nossa sociedade fosse dos jovens, dos adolescentes. Só que os números não mostram isso. Menos de 1% dos jovens estão na vida infracional. Menos de 1%. Desses menos de 1%, apenas 10% cometeram crimes contra a vida. A grande maioria, 90%, cometeu crimes contra o patrimônio. Furtos, roubos, né, pequenos delitos. Então, isso já mostra uma falha até do sistema socioeducativo e do prisional também, que podiam procurar outras formas de punição sem ser o cárcere, que tem um custo muito alto. Mas voltando, esse é o primeiro dado. A culpa pela sensação de segurança não é da juventude, né? Como eu disse, menos de 1% está na vida infracional, desses menos de 1%, apenas 10% cometeram os crimes graves. Segundo dado importante que a gente tem que analisar é a questão da reincidência. Se a gente pega no sistema prisional, isso eu estou falando de uma média nacional, não é aqui do DF não, tá? Numa média nacional, a reincidência no sistema prisional é por volta de 60%. Enquanto no sistema socioeducativo, a reincidência é por volta de 20%. Então, o que esse número quer dizer pra gente? Que se a gente reduz a maioridade penal, esse jovem vai ter 3 vezes mais chances de reincidir na vida infracional, né? Comparado ao sistema socioeducativo. Então, a gente está triplicando a chance de reincidir.
Fora que a gente está encarcerando o jovem que está ali na idade produtiva, de força de trabalho, e de repente, quando ele sair de um sistema carcerário, ele vai voltar sem perspectiva nenhuma, rotulado, e a gente sabe que até dentro do sistema prisional ele já está dominado por facções, coisa que aqui no DF ainda não aconteceu no sistema socioeducativo. Em alguns estados também o sistema socioeducativo já está faccionado, mas isso não acontece aqui no DF ainda, né? Fora que ainda vai estar colocando ali, né, se reduz a maioridade penal e coloca lá no sistema prisional, ele vai estar ainda ali sob a tutela, não do Estado, mas de uma facção. E aí como é que ele vai romper esse ciclo infracional estando vinculado a uma facção, quando ele voltar para a sociedade, né? Então são vários fatores que mostram pra gente que a redução da maioridade penal não vai ser benéfica para a sociedade. Fora que, como você mesmo já colocou, já é a terceira população carcerária do mundo. Os nossos presídios já não suportam tanto detentos, e detentos, como você disse, que nem teve o trânsito e julgado, e estão lá superlotando as cadeias, né? 40% você pega lá de... É interessante a gente destacar que quem está preso são os pobres, né? São os negros, quem está cumprindo pena, né? São os pobres e negros. Então o próprio sistema também é um sistema injusto. Tem um livro eu esqueci o nome dela, mas enfim, o nome é A Nova Segregação, que apesar de retratar a situação do cárcere nos Estados Unidos, quando a gente lê o livro, a gente sente que é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil hoje, né? Que a nova segregação, ela é justamente o cárcere, né? Tirar os pobres do centro para fazer cartão postal. Como é que você tira os pobres do centro, né? Empurra eles para as periferias, coloca como único braço do Estado para chegar até lá a polícia, para punir, porque os outros direitos são todos negados ou ofertados de forma precarizada. E isso vai acabar no quê? Vai acabar numa guerra, né? Porque o que chega fácil nas periferias não são as políticas públicas. O que chega fácil é arma, é droga. Vai gerar uma guerra entre policiais e entre as comunidades, que quem sai perdendo são todos, porque ali é todo mundo classe trabalhadora, todo mundo filho da classe trabalhadora, todo mundo humilde, ninguém herdou grande herança, certo? Sai perdendo ambos, e o que eles não conseguem exterminar nessa guerra, eles encarceram, né? Então essa é a nova segregação que relata no livro que eu indiquei, que eu tenho essa dificuldade de decorar nome de autor, né? Mas é uma autora, mas é A Nova Segregação, um livro que eu indico bastante, que fala muito da realidade do sistema prisional, da justiça seletiva e desse nova segregação que é o cárcere, a segregação dos tempos modernos. Professor, a pena no Brasil, ela tem uma dupla função. Ela serve para punir e também para recuperar socialmente ali o condenado. O Estatuto da Criança e do Adolescente garantiu aí essas medidas socioeducativas para adolescentes que cometem atos infracionais. No seu ponto de vista hoje, as medidas socioeducativas para os adolescentes no Brasil estão mais para a prisão ou são realmente medidas socioeducativas? Então vamos lá, você citou o ECA, é importante falar do ECA, que o ECA também, muitas pessoas criticam o ECA, mas muitas vezes sem ler, sem se apropriar desse documento, que é um documento belíssimo, e que se ele fosse implementado na sua íntegra, aí sim as pessoas poderiam criticar se deu certo ou não. Mas o ECA está muito longe, léguas de distância de ser implementado na sua íntegra, na sua integralidade. E sim, o sistema socioeducativo hoje, apesar do nome muito bonito, ele carrega muito da cultura prisional, muito da cultura punitiva. É um local de muito silenciamento das vozes, dos corpos. Meninos têm que andar de cabeça baixa, mão para trás, seguir todos os procedimentos. A própria estrutura física das unidades de internação se assemelham muito com o sistema prisional. E nada disso está no ECA, né? Nada disso está no ECA. O ECA, ele prevê medidas socioeducativas no viés de emancipar esse jovem, e não no viés unicamente e exclusivamente de punir esse jovem. Até porque esses jovens já foram punidos pela vida,
uma punição a menos, uma punição a mais para eles, não vai fazer diferença. Aliás, pode fazer diferença para pior, gerar mais revolta e eles de repente voltarem pior para a sociedade. Então o que a gente tenta fazer no trabalho de formiguinha, trabalho de conquista, é levar um pouco de uma cultura de emancipação, uma cultura libertária para dentro desse ambiente que ainda é um ambiente que carrega muito dessa cultura de punição, que carrega muito dessa cultura prisional e que a gente sabe que não é eficaz com esses adolescentes, né? Esses adolescentes, eles precisam de serem acolhidos, muitos deles não tem nem familiar para ir visitar, sabe? Ou a família toda vive da economia do tráfico e estão todos encarcerados também. Então, um jovem que ele precisa ser acolhido de fato e principal, não só ali quando ele está cumprindo a medida. Ele já não foi assistido pelo Estado antes dele cumprir a medida e muitas vezes quando ele termina de cumprir a medida, ele é invisível para o Estado novamente, porque hoje também a gente não tem uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos, né? Então, eu penso que para a gente poder criticar o ECA, a gente primeiro tinha que fazer ele ser cumprido. E aí tinha que agir num tripé. Primeiro, fazer todo um trabalho preventivo para que o jovem não infracione. Se ele infracionou, fazer que ele cumpra uma medida socioeducativa, mas de uma forma mais emancipada, com os valores emancipatórios, libertários e não com viés apenas da punição. E depois dar continuidade no seu processo de ressocialização com a política pública de acompanhamento de egressos. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos no ano passado. E ele é reconhecido aí por especialistas como uma das legislações mais completas aí na proteção da criança e do adolescente. Você falou que a maioria das leis que estão ali, elas não foram implementadas. Qual a causa delas não ter sido implementadas? Eu acho que é uma questão mesmo cultural, né? É uma questão cultural. Hoje, se você pegar até mesmo entre os educadores, poucos vão saber o que é o sistema socioeducativo. Então, as pessoas costumam reproduzir falas do senso comum, que são construídas com quem tem poder de comunicação, que são os veículos de comunicação. Que são discursos rasos, né? São discursos rasos e que eles pegam um fato, de repente, muito chocante, que realmente mexe com o emocional da população e colocam aquilo como se fosse uma regra, mas aí eles fazem a exceção virar regra. Então, as pessoas no imaginário social, elas pensam que eles nem tratam esse jovem como seres humanos. Então, e isso acaba adentrando o imaginário dos profissionais que trabalham também no sistema socioeducativo, de desumanizar aquelas pessoas que estão ali cumprindo, aqueles seres humanos, aqueles adolescentes que estão ali cumprindo medida socioeducativa. E o primeiro passo para você exterminar qualquer povo é você desumanizar esse povo. É verdade. Né? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, de fato fazer essa disputa de narrativa e desconstruir, porque a gente sabe que o que está no imaginário social, ele não condiz com a realidade desses jovens, desses adolescentes, não condiz com o que os números dizem, né? E não adianta a gente demonizar e querer colocar a culpa da sensação de segurança somente nos adolescentes. A gente está colocando a cortina de fumaça e não indo ao que é o conflito de fundo, né? Que é a nossa desigualdade social. Eu acho que a gente não vai conseguir ter uma sensação de segurança, de paz, né? Enquanto a gente for um país tão desigual quanto certo? Então, acho que a paz, ela passa necessariamente pela justiça social. Acredito sim que quando um jovem desse tiver acesso à educação de qualidade, saúde, emprego, moradia, renda digna, dificilmente ele vai se tentar pelos convites das esquinas da vida. E como eu disse, não são palavras do professor Francisco, estou usando como referência países que investiram no estado de bem-estar social lá atrás e que hoje estão colhendo os benefícios, né, dessa política. E a gente, pelo contrário, a gente investiu numa cultura de punição e a gente está
colhendo também o que a gente plantou lá atrás, que é essa superlotação, um sistema inchado, que não ressocializa ninguém. E a não diminuição do crime, né? E não diminui o crime, né? A sensação de segurança, pelo contrário, se você pegar da década de 90 para cá, ela só cresceu, né? A violência também só cresceu. Os números da violência, só você são pegar, né? Se você pegar os números do mapa da violência, né? Ela só vem crescendo. O extermínio da nossa juventude só vem crescendo. E não é uma juventude qualquer, juventude preta, pobre, periférica, que aí mostra aquele viés também da criminalização da pobreza. No próximo bloco, nós vamos continuar esse importante debate sobre o socioeducação com o professor Francisco Freitas. Nessa série especial, o Análise dos Fatos tem a satisfação de discutir socioeducação com o professor Francisco Freitas, um especialista no assunto. Professor, hoje o custo aí de políticas socioeducativas é quase 10 vezes maior do que o custo da formação educacional desses jovens, né? A gente tem visto hoje que a escola pública ela não tem conseguido levar ali o jovem do ensino médio para a educação profissionalizante ou para as universidades. O jovem é direcionado para o crime. A falha está onde nessa situação? Olha, vamos lá. Como diz Paulo Freire, a educação por si só ela não transforma o mundo, mas sem ela tampouco o mundo muda, né? Então acho que é por aí. A educação ela tem um papel fundamental para evitar com que esse jovem fracione, mas ela tem que ser acompanhada por outras políticas públicas, porque a condição econômica das famílias de periferia também muitas vezes obrigam com que esse adolescente ele comece a trabalhar desde muito cedo. Então a escola acaba não sendo uma prioridade na vida dessa família, não é só desse adolescente, porque a família precisa de um complemento na renda e aquele jovem ele é um braço a mais para trabalhar, né? Então isso explica um pouco desse funil social que acontece nas escolas, né? Você pega, por exemplo, o número de escolas de ensino fundamental, ela é muito superior ao número de escolas de ensino médio, porque tem esse filtro social. Tem jovens que vão abandonando a sua escolarização no meio do caminho, antes de concluir o processo, né, de concluir o ensino médio e buscar uma escola técnica, buscar uma faculdade. E isso é um dado também muito preocupante, porque o estudo ele ainda é o escudo, e aí estou reproduzindo uma frase do rapper aqui de Brasília, do Gog, mas que é muito assertiva essa frase dele, porque os números mostram isso pra gente também, viu, Gilvander? Quanto maior a escolarização de um adolescente, menor a chance dele ir para a vida infracional, certo? Para você ter uma ideia, o perfil do jovem que adentra a unidade de internação de Santa Maria hoje é o seguinte: ele costuma chegar lá com 14, 15 anos de idade, certo? Mas ele deixou de frequentar a escola já há muito tempo, lá com 11, 12 anos de idade. Geralmente sexto ano do ensino fundamental. Esse é o perfil da grande maioria dos jovens que adentram lá. Então o jovem ele deixou de frequentar a escola no sexto ano, e aí eu não vou nem falar que ele evadiu. Porque a grande maioria desses jovens não evadiu a escola. Eles foram expulsos de forma indireta. Eu vou chegar lá no meu raciocínio já. Mas ele abandonou a escola lá no sexto ano. Para ele começar a infracionar, demorou 2, 3 anos ali, com 14, 15 anos, largou a escola lá com 11, 12 anos, com 14, 15 ele começa a infracionar. Então esse é o perfil. Então a primeira mensagem que eu deixo para os adolescentes que estão assistindo esse canal, esse programa: continue a escolarização de vocês, o processo de escolarização de vocês, que quanto maior a escolarização, menor a chance de ir para a vida infracional, certo? Mas esse jovem, como eu disse, ele não evadiu. Muitas vezes a escola não se mostrou acolhedora. A escola, que deveria ser um ambiente acolhedor, muitas vezes ela se mostra hostil, principalmente para o jovem que não está inserido no que chamam de normatividade padrão, né? As pessoas negras, as pessoas homoafetivas e por aí vai. Então a gente precisa também, nós educadores e a comunidade escolar como um todo, nós temos que assumir o compromisso de tornar o ambiente escolar um ambiente mais acolhedor. Isso eu acho que já seria um grande passo para diminuir a evasão.
Mas se não vier acompanhado também da melhoria socioeconômica dessas famílias, dificilmente a gente vai conseguir evitar esses funis sociais, né, que eu falei. Porque de fato o jovem que tem a família com a renda ali bem precária, ele não vai ter o estudo como prioridade, até por uma questão cultural da família. A família vai chegar, não, você precisa trabalhar. Não vai estar na cultura de você precisa estudar. Que é como acontece, por exemplo, com os jovens que têm mais acesso, né? Os jovens de classe média, o pai investe tudo para que o filho estude. Coloca nas melhores escolas, coloca em curso de línguas, coloca em atividades lúdicas, esportivas, investindo no futuro daquele jovem. Com o jovem de periferia já não acontece isso, por conta da renda precarizada mesmo, né? E da necessidade de complementar essa renda. Então, assim, eu acho que a escola, sim, ela precisa ser revista, precisa ser ressignificada, ela precisa de muito investimento, não só na parte estrutural, mas investimento nos profissionais da educação, né? Com formação inicial, com formação continuada, para que a gente tenha mais know-how para tornar esse ambiente cada dia mais acolhedor. Mas somente isso ainda é insuficiente. Precisa vir com outras políticas públicas para que esse jovem tenha acesso aos outros direitos fundamentais. É claro que a educação, ela acaba, quando ela é tida como prioridade, ela acaba sendo também impulsionando, né? Sendo a mola propulsora para todos esses outros direitos fundamentais, né? Mas é isso, assim, ela por si só também não dá conta de tudo. Não adianta nós, educadores e educadoras, querer vestir a capa do super-homem e querer dar conta de tudo, que não é bem por aí, né? A educação, sim, é um pilar muito importante nesse processo, mas ela deve vir acompanhada com outras políticas públicas. Professor, nós temos aí, nesse tema, falhas imensas do Estado brasileiro. Nós temos também falha da sociedade. Sérgio Buarque de Holanda fala que somos um povo cordial. Nós não somos um povo cordial. Nós somos um povo que segrega, que discrimina. Nós somos um povo que vivemos em castas. Como sociedade, a gente não conseguiu observar ainda que para estarmos bem, quem está do nosso lado precisa estar bem. Não é segregando, não é distanciando que nós vamos viver bem com segurança, não é isso? É verdade, né? A gente até mesmo na nossa literatura foi colocado, eu como historiador, né? Por anos foi reproduzido essa cordialidade, que é um país acolhedor, que é o paraíso das três raças, e que na prática a gente sabe que não é assim, né? É um país que segrega, que mantém a população negra até hoje na linha de pobreza, né? Nós vivemos quase 400 anos de escravidão e isso tem consequências nos dias de hoje na nossa sociedade. Então a gente precisa de fato fazer com que as políticas públicas sejam políticas inclusivas, porque o que a gente tem hoje é uma minoria colhendo os benefícios do progresso econômico às custas de uma grande maioria que fica ali dividindo migalhas, né? Dividindo migalhas. Eu não me lembro, como eu disse, eu sou ruim de autor, mas tem um autor que ele chama o Brasil de Belíndia. Belíndia. Porque o Brasil ele tem o potencial de ofertar o que a Bélgica oferta para 20% da população, mas os outros 80% é uma Índia, né? Então a gente precisa perceber isso, que a gente só, como você, acho que sua frase foi muito assertiva, a gente só vai estar bem quando o outro estiver bem. Porque não adianta eu resolver a minha condição socioeconômica se eu tenho que andar de blindado, se eu tenho que botar muro com cerca elétrica na minha casa. Que liberdade é essa? Né? Então, somos prisioneiros das nossas falhas sociais. Exatamente, prisioneiros das nossas falhas sociais. Então acho que no dia que a gente parar, olhar para o lado e ver que a gente a gente só vai estar bem quando o outro estiver bem, eu acho que a nossa sociedade vai caminhar para uma direção melhor, as nossas políticas públicas serão melhor direcionadas, né? Acho que nós temos aí, no nosso processo histórico, nós temos elementos da cultura africana, da cultura indígena, da cultura europeia e várias outras migrações que vieram para cá, de orientais, mas a filosofia negra, né, o Ubuntu, ele fala um pouco disso, né?
Eu só sou o que sou porque todos nós somos. Então acho que quando a gente colocar o coletivo acima do individual, acho que a gente vai estar caminhando na direção certa, né? Pode parecer utópico, mas quanto mais próximo dos nossos objetivos utópicos, melhor vai ser a nossa sociedade. Então a gente tem que pensar assim, tem que pensar numa sociedade mais humana, mais solidária, mais cordial, que ainda não somos, mas a gente pode almejar que sejamos em um futuro próximo, né? Mas para isso sim, a gente precisa fazer com que as políticas públicas elas sejam democraticamente distribuídas e que todos tenham acesso. Professor, esse debate que nós estamos travando aqui, politicamente e ideologicamente, não é um debate nem de esquerda nem de direita. No Brasil, a gente vive muito esse dilema de que certas pautas são de esquerda e que certas pautas são de direita. A esquerda é tão responsável por dividir as pautas quanto a direita tenta hoje. Eu acho que o grande erro no debate político é você negar os fatos históricos, é você negar que existe discriminação aos negros, sim, é você negar que o Estado olha diferente para as camadas sociais. É esse o debate que nós devemos travar como brasileiros. Sim, a gente está vivendo um momento de muita polarização, né? E que eu acho que a gente precisa rever. Porque muitos, a gente tem que fazer autocrítica, muitos de nós também... A polarização é um retrocesso, inclusive, para nós como sociedade. Sim, e a gente tem que fazer essa autocrítica, porque nesse momento de polarização, nós individualmente acabamos reproduzindo também um pouco disso. E é a hora da gente ver, será que essa polarização foi benéfica ou não? Com certeza não, porque hoje o que a gente vê são condomínios discursivos, onde as pessoas só falam para aquele grupinho que concorda, né? Então, primeiro, se você quer que essa pauta avance, não adianta você ficar falando para um grupo ali pequeno que está aplaudindo você, porque você não está dialogando com quem discorda. E a gente só cresce como sociedade justamente no contraponto, na discordância, né? Dialética de Hegel, né? Tese, antítese, síntese. Eu posso discordar, por exemplo, Gilvander, da maior parte do que você fala. E vice-versa, você discordar da maior parte do que eu falo. Mas a partir do momento que eu paro para te escutar e você para me escutar, aí sim a gente sai ganhando. Porque mesmo discordando de mim, você pode pegar um fragmento da minha fala e falar, opa, gostei disso que o Francisco falou. E agregar os seus conhecimentos. De repente você me fala uma coisa aqui que eu não conhecia, eu desconhecia e que eu posso agregar. Então está gerando o quê? Um ciclo virtuoso, que um está aprendendo com o outro. E aí, de repente, daqui da minha tese, né, e da sua antítese, a gente constrói uma síntese, que não é nem a minha opinião nem a sua, é algo que a gente construiu junto. É isso que é a dialética de Hegel. E aí, dessa síntese, a gente constrói novas teses, novas sínteses, ou novas antíteses e novas sínteses. O que está acontecendo? Um crescimento intelectual, um crescimento profissional, um crescimento humano de nós dois, que estamos dialogando. E quando as pessoas ficam presas nesses condomínios discursivos, elas estão perdendo a oportunidade de construir sínteses, de construir diálogos. A gente vive nessa relação dialética e dialógica, e a gente só cresce como ser humano, como profissional, como pessoa, a partir do diferente, a partir do diverso. Se todo mundo pensasse igual, falasse igual, vestisse igual, primeiro que não ia nem existir minha profissão de educador, porque eu não teria nada para passar para os meus alunos e meus alunos não teriam nada para passar para mim. Não ia ter troca em sala de aula, não ia ter mediação, não ia ter nada. E é esse caminho que a gente quer para a nossa sociedade, esse caminho do sectarismo, cada um no seu quadrado, ninguém dialoga com ninguém. Então acho que a gente precisa rever. Acho que foi uma tendência que não aconteceu só no Brasil, mundialmente. Houve um crescimento do pensamento conservador e uma polarização, né? E aí tudo hoje entra para o viés ideológico, tudo está ou na gavetinha da esquerda ou na gavetinha da direita, e todo mundo preso nos seus condomínios discursivos. Eu acho que a gente precisa romper. A gente, inclusive, destacar, professor, que esse pensamento é um pensamento extremo. O conservadorismo ali de Edmund Burke, ele prega a união social, ele prega a união coletiva. Eu estudei muito o conservadorismo de Burke, inclusive sou adepto desse conservadorismo. Ele prega, inclusive, ali
a igualdade é muito, ele defende muito a questão da igualdade, não é o que nós estamos vendo nos dias atuais, né? Aliás, eles pregam conservadorismo às avessas aí, né? Então, a gente vive numa sociedade hoje que a gente pode chamar que é a geração Twitter, né? É tudo muito imagético e as pessoas reproduzem, de repente, algo que viu ali num meme ou viu num textozinho do Facebook e reproduz aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Sim. E muitas vezes são coisas distorcidas, são falsificações da história. Eu estou falando mesmo como historiador. E as pessoas saem reproduzindo essas falsificações como se fosse uma verdade absoluta. Absoluta. E grande parte acredita, porque não tem informação e acredita. Sim, e aí que está o grande perigo, né? Então, assim, hoje você dificilmente... por isso hoje eu nem tenho perfis nas redes sociais, né? Eu costumo dizer que eu consegui sair da Matrix, né? Porque é tudo muito raso ali, é discussão por meio de meme ou as pessoas querendo falar com propriedade de algo que ela nunca leu nenhum livro sobre. Então tá cheio de economista de internet, tá cheio de historiador de internet. Aí tem gente que fala sobre liberalismo, e que fala sobre marxismo, que fala sobre qualquer coisa, sem ter a mínima bagagem, sem ter lido uma obra de Marx, sem ter lido uma obra, seja lá do Adam Smith, ou de um liberal, enfim. Sim. Nunca leu nada sobre e sai falando com propriedade, como se dominasse aquele tema e reproduzindo coisas que a gente, quando vai ler a obra mesmo, fala, opa, não é isso que está lá, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Com as fake news, as reproduções, né? Que são ali, é tudo muito rápido, as pessoas mandam lá no grupinho de WhatsApp e muitas vezes aí você vai lá e compartilha sem nem se apropriar se aquilo, qual é a fonte, qual é a veracidade daquilo que está sendo compartilhado, né? Então é isso, acho que é um momento de esvaziamento dos conteúdos, de desvalorização dos conteúdos que a gente está vivendo. E a gente precisa rever esse caminho que a gente está trilhando aí, né, da geração Twitter, de pouco conteúdo, mais imagem, está na hora de a gente botar mais conteúdo. Vivemos dias de grandes retrocessos como sociedade. No próximo bloco, nós vamos continuar esse importante debate sobre socioeducação. Professor Francisco, você foi escolhido como um dos 50 melhores professores ali no projeto REP, que é um projeto que busca ali a autonomia, né, a ressocialização e o protagonismo dos jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. O REP seria a linguagem aí para a recuperação dessa juventude? Então, voltando ao perfil dos socioeducandos, né? Eu sou professor do Magistério Público, professor de História, desde o ano de 2008. Eu sempre dei aula em regiões de muita vulnerabilidade social, né? E sempre gostei disso. Eu sou fruto da escola pública, eu acredito nos educadores e nos educandos da escola pública. E me identifico com esses jovens, me vejo neles. E foi uma coisa natural assim, na minha trajetória enquanto educador de ir para o sistema socioeducativo, que é onde estão os jovens de extrema vulnerabilidade social. Como eu disse, são jovens que 80% se declaram negros, quase 100% moradores das regiões periféricas do DF em torno, onde o rap e a cultura hip hop como um todo é muito presente na vida desses adolescentes. No meu primeiro ano no sistema socioeducativo, 2015, o primeiro semestre, digamos assim, foi um semestre que eu fiz meio que um diagnóstico mesmo, aquela coisa, estou me ambientando, estou tentando entender essa realidade, essa comunidade escolar. E a primeira impressão que eu tive duas grandes impressões, na verdade. A primeira grande impressão foi de que, os jovens que lá estavam tinham perdido a capacidade de sonhar. Isso para mim é um verdadeiro assalto, né? Eles já tiveram, durante as trajetórias de vida dele, todos os direitos fundamentais negados, várias violações, e de final ainda roubam deles até a capacidade de sonhar. E a segunda, já como professor de história mesmo, eu percebi que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos.
mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E aí eu comecei a utilizar o rap como ferramenta pedagógica, né, de aproximação mesmo. E foi aquela coisa, não fui eu que escolhi o rap, foram eles que escolheram o rap. Né? Eu só fui, de repente, o camarada que teve essa sensibilidade de perceber aquele potencial deles. Porque, como diz Paulo Freire, os educandos eles não são copos vazios. Eles carregam letramentos que muitas vezes nós, educadores, não temos. E eles tinham esse letramento do rap. E aí eu comecei a utilizar isso pedagogicamente. Então, a princípio, eu comecei a trazer algumas músicas que tratavam de alguma temática que eu estava abordando em sala de aula. É interessante falar disso porque você dar aula no sistema socioeducativo é muito diferente de você dar aula numa escola regular. Porque você precisa planejar a sua aula no sentido de você conquistar aquele menino naquele momento. Você precisa atravessar ele, conquistar a mente e o coração dele naquele momento. Porque na próxima aula você não sabe se ele vai estar na sua aula mais. Porque é muito rotativo. Toda hora está entrando meninos, saindo meninos. Então você entra numa turma hoje, você entra na mesma turma na semana que vem, ela já não é mais a mesma. Já tem novos alunos, já tem aluno que saiu. Então é impossível você dar sequências nos conteúdos. Então qual foi minha estratégia? O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal ela tem 3 eixos transversais, que são diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, eu comecei a trabalhar temas dentro desses eixos transversais, dentro desses guarda-chuvas maiores, né? E fazendo as vinculações históricas, obviamente, que é a minha disciplina, e utilizando o rap como pretexto. Então, vou dar um exemplo só para quem está assistindo conseguir visualizar minha metodologia. Por exemplo, se eu vou falar sobre, no guarda-chuva diversidade, se eu vou falar sobre a questão racial no Brasil, eu posso pegar, por exemplo, uma Carta Mãe África do GOG, posso pegar um Negro Drama dos Racionais MCs e utilizar como pretexto. E isso deu super certo. Por que deu super certo? Porque por melhor discurso que eu tenha, por melhor bagagem que eu tenha para falar de uma determinada temática, a linguagem artística ela toca muito mais a mente e os corações dos adolescentes do que qualquer discurso eloquente. Né? Então, não adianta eu fazer lá uma aula linda, maravilhosa, quando eu boto lá o Mano Brown, o Racionais MCs, os moleques prestam muito mais atenção. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a utilizar, sei lá, vou dar um outro exemplo, falar sobre o feminicídio, violência contra as mulheres. Eu posso pegar uma letra do Atitude Feminina, que trabalha muito bem essa questão. Lá na unidade de internação tem muita questão de suicídio, tentativa de suicídio, automutilação. Então eu posso pegar, por exemplo, um Amarelo, do Emicida, né? Para trabalhar essa questão da saúde mental, né? do autocuidado e de prevenção ao suicídio e automutilação. Então eu uso esses rap, então, para deixar bem claro, não é qualquer rap que eu utilizo, são raps que abordam alguma temática que é relevante. Seriam educativos. Para aquela comunidade naquele contexto. Certo? E aí eu tô falando, não é qualquer rap, não é desmerecendo, né? Como qualquer gênero musical, o rap tem várias vertentes, né? Como o sertanejo tem, qualquer outro ritmo, o rock tem. O rap também tem várias vertentes e eu curto todas. Mas, como a gente está falando do contexto escolar, do ambiente escolar, a gente tem que ter raps que sirvam como ferramenta pedagógica. Então não é qualquer um, é nesse sentido que eu quis dizer. E aí, foi bacana que foi um processo muito natural. Eu deixei os meninos muito livres e as meninas para eles demonstrarem o que eles aprenderam, o que eles conseguiram aprender dos conteúdos, né? Eu coloco o rap como pretexto e aí venho com toda a bagagem teórica, etc., para discorrer sobre aquele tema. E depois, no final, deixava eles muito à vontade para eles expressarem o que eles aprenderam na linguagem que eles se sentissem mais à vontade. Então, muitos deles se expressavam por meio de redação, por meio de poesia, por meio de desenhos, e muitos mesmo, por meio de letra de rap. E a gente começou, eu além de professor, eu sou produtor cultural, também sou mediador social e sou muito ligado ao movimento hip hop, então conheço muita gente do movimento hip hop aqui do Distrito Federal. Os meninos começaram a produzir essas letras e a gente começou um processo de musicalização dessas letras, né? E o projeto foi ganhando corpo, foi crescendo
todos os outros materiais que foram produzidos, que não foram letras, né, de música, que não foram musicalizados, que é desenho, redação, poesia, nada fica perdido, a gente compila em livros, a gente já tem 2 livros lançados, a gente estava com os planos de lançar o 3º agora esse ano, mas veio a pandemia, a gente adiou um pouquinho os planos, mas já tem material, né, falta sistematizar e tudo, mas já tem material para a gente publicar o nosso 3º livro. E aí surgiu o nome, né? A partir dessa metodologia, surgiu o nome Projeto Rap, em menção ao gênero musical rap mesmo, né? Que significa Rhythm and Poetry, é uma sigla em inglês, né? Que traduzindo para o português é ritmo e poesia. Só que a gente ressignificou essa sigla, né, como sendo ressocialização, autonomia e protagonismo. O RAP de rap, só que como ressocialização, autonomia e protagonismo. Então o projeto ele surgiu lá em 2015. Hoje ele conta com várias ações. A gente promove sarau todo mês na unidade de internação, cine debate, roda de conversa, festival de música uma vez ao ano. Hoje a gente tem um trabalho também que a gente visita as escolas regulares para fazer uma prevenção, para evitar com que o jovem entre na vida infracional. Então só no ano passado eu visitei mais de 70 escolas, 50 delas em Ceilândia, as outras 25 espalhadas em regiões periféricas também. E nós temos um trabalho também hoje de acompanhamento de egressos, que aí eu acho que é o ponto mais frágil do sistema socioeducativo hoje, né? Não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. Então, o jovem, quando ele está lá dentro da unidade de internação, até utilizando o linguajar deles, a gente consegue pesar na mente deles, a gente consegue transmitir valores positivos para eles. Mas quando eles saem de lá, eles voltam para a mesma realidade de violência, de negação de direitos que eles estavam anteriormente. Então é um ciclo muito difícil de romper. E não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. Esse ano até saiu um edital do CDCA que prevê aí um investimento de 1.700.000 para acompanhamento de egressos. A gente até vai participar desse edital com o Projeto Rap, mas até então não tinha iniciativa nesse sentido. E aí a gente fazia esse trabalho de formiguinha, sem aporte financeiro, sem nada. Mas o jovem que participava do projeto lá com a gente, o que a gente fazia? Pegava contato, continuava acompanhando ele, e continuamos acompanhando ele aqui fora, colocando eles perto de referências positivas, inserindo eles na cena do hip hop do DF. Então, tem vários egressos do sistema socioeducativo que hoje participam de saraus, né, de slams, de poesia, de batalha de rima, de simpósios, de seminários. Final de 2019, a gente inseriu alguns adolescentes numa campanha publicitária de nível nacional do Conselho Federal de Química, que a gente produziu uma música chamada Rímica, né? Rima com Química, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica. Então produzimos essa música e teve todo o material audiovisual que foi vinculado nas redes do Conselho Federal de Química. Então a gente está conseguindo inserir esses jovens nessa cena, muitos deles também palestrando, participando de simpósios, seminários. E o principal, retornando para a unidade de internação, não mais como internos, mas como jovens ressocializados e sendo referência para os jovens que ainda estão cumprindo sentença. E fruto das nossas premiações que nós recebemos, a gente consegue até dar um cachezinho ali para ele, que a gente sabe que eles têm dificuldade até de pagar o transporte, devido à condição socioeconômica, a gente consegue até remunerar. Então ele volta lá como um egresso ressocializado, ganhando seu cachezinho, para mostrar sua arte e, quem sabe, emancipar mais outros adolescentes, né? Então, o projeto, como você falou, ele vem passando por um processo de reconhecimento desde 2017. 2017 a gente ganhou o prêmio Itaú Unicef na etapa local. 2018 a gente ganhou o mesmo prêmio, só que levamos a etapa nacional, né? Ganhamos local, regional e nacional, que nos permitiu ter um aporte financeiro para a gente, né, poder potencializar o projeto. No ano de 2020 a gente ganhou o selo de práticas inovadoras da educação pública do Distrito Federal. Eu fiquei entre os 36 melhores produtores culturais de Brasília pelo prêmio Cultura Brasília 60, e fui indicado, como você falou, ao Global Teacher Prize 2020. Fiquei
no top 50, entre os 50 melhores professores do mundo, nesse prêmio que é considerado o Nobel da Educação, né? Então foi muito gratificante, porque foram mais de 12 mil inscrições de 140 países diferentes, e a gente é o único ali do sistema socioeducativo, né? Então a gente conseguir dar uma visibilidade para essa política pública tão desconhecida e principalmente mostrar que lá dentro, ao contrário do que o imaginário social reproduz, né? Que tem lá meninos violentos e violentas, meninos problemas e meninas problemas, não são meninos problemas, não são meninas problemas, são meninos e meninas que tiveram muitos problemas e têm muitos problemas, né? Mas que têm muito potencial. E dar essa visibilidade positiva, né? Porque a mídia, quando pauta o sistema socioeducativo, é só quando tem uma rebelião, uma tentativa de fuga. Então, pautar a sociedade positivamente, mostrar que ali tem seres humanos que sim, têm suas fragilidades, né? Tem seus defeitos, como todos nós temos, mas tem suas virtudes e tem seus potenciais, e que a gente precisa evidenciar isso. Isso eu acho que é a maior premiação que a gente recebe, é isso. Muito bem, professor. Há uma letra do Titãs que diz, abre aspas, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A solução para o Brasil e seus graves problemas está numa revolução na educação. Professor Francisco, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi muito válido debater esse tema. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisarem. Dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.